Olá, hoje irei contar uma história chamada The Death Clown, ou Palhaço da Morte se preferir. Uma casa normal, em uma cidade normal. Mas será que a vida seria normal? Mac vivia com seu padrasto e sua madrasta. Ao contrário do que pensam, sua madrasta não era a típica madrasta má, que todo mundo conhece. Mac até mesmo considerava ela como sua mãe mesmo, mas seu padrasto já era diferente. Era como se os papéis fossem trocados. Sua madrasta era legal, mas seu padrasto já era uma merda, sempre gritando com ele. Uma vez ele quase estuprou a madrasta de Mac, enquanto ele estava bêbado, mas Mac impediu ele antes que isso acontecesse. Um dia Mac estava tão depressivo que nem tinha saído do quarto. Tinha ficado embaixo da coberta de seu quarto escuro com posters de super-herói. Mac, não fique assim. As coisas vão melhorar, disse a madrasta entrando no quarto. Não, mãe. As coisas não vão melhorar. Nunca melhoram, ele falou quase chorando. A madrasta fez uma expressão de tristeza. Então ele saiu do quarto e fechou a porta. Alguns minutos depois, Mac ouviu um grito que parecia dela, e então rapidamente se levantou e foi em direção à escada. Ele foi até a cozinha, a fonte do grito, e encontrou a madrasta no chão, morta, e com seu braço esquerdo amputado e colocado na pia. Pai, vem aqui agora mesmo! Ele falou com lágrima nos olhos. Mac não recebeu nenhuma resposta. Ele só imaginava que teria sido seu pai que tinha feito aquilo. Podia ser outra pessoa? Então ele subiu as escadas batendo os pés, por causa da sua extrema raiva e ódio. Quando chegou até o quarto de seu padrasto, ele abriu a porta e quando encontrou já tinha sentido o cheiro metálico de sangue. Continuou andando até que viu seu pai na cama, com a pele toda rasgada, olhos arrancados e pendurados no lustre, junto com a perna decepada de seu padrasto. Seja lá quem tenha feito isso, apareça! Mac gritou. Ele então ouviu passos profundos. Ouviu alguém subindo a escada. Ele então ficou preparado para brigar com o ladrão que havia entrado na casa. Quando a pessoa subiu a escada, Mac ficou assustado e com medo. Era um tipo de palhaço. Ele usava uma roupa lilás com listras azuis. Tinha duas luvas brancas. Seu cabelo era cabelo vermelho, cor de fogo. Usava botas pretas que tinha uma pele pálida. Mas o que chamava a atenção eram seus olhos. Eram olhos totalmente brancos, com apenas um pontinho preto no meio, quase igual como o de alguém muito louco. Olá, garoto, o palhaço falou com sua voz rouca. Mac ficou imóvel. Não sabia o que fazer naquela situação. Então o palhaço foi na direção dele, bem lentamente. Pegou a mão do garoto, abriu ela, colocou um doce na mão dele. E na outra colocou um bastão. Como doce, o palhaço falou com um sorriso amigável no rosto. Mac então decidiu obedecê-lo. Quando comeu o doce, a sua visão começou a ficar turva. Ele perdeu o equilíbrio e caiu no chão, enquanto ouvia as risadas maníacas do palhaço. Então ele acordou, mas não estava mais em sua casa. Estava num corredor com algumas tochas de iluminação. Ele então andou pelo corredor. Ele pegou uma das tochas para poder enxergar caso ficasse escuro. Até que uma hora ele ouviu risadas ecoando pelo lugar. Ele então começou a correr, com medo de algo pegar ele. Enquanto ele corria, ele ouvia passos atrás dele. Então o garoto começou a correr, e correr, e correr. Mas o corredor não parecia não ter fim. Não demorou muito para o garoto ficar cansado de tudo isso. Ele então parou, ouviu os passos chegando mais perto. Então ele ficou encostado na parede, esperando sua morte chegar. Mas então ele percebeu uma fresta na parede que dava para ele passar. Ele então passou e bloqueou aquela passagem com algumas coisas na sala. Olá, tem alguém aí? O garoto falou. Não obteve nenhuma resposta.
Ele sentia um arrepio subir sua espinha toda vez que ouvia qualquer barulhinho. Ele foi então na direção do corredor que tinha ali, até que ele encontrou uma porta de madeira na sua frente. Ele abriu a porta, apenas para ver a cena mais perturbadora que já tinha visto: corpos mutilados, decepados e pendurados na parede. Então ele viu o corpo da sua madrasta e seu padrasto. Ali, ele então sabia que tudo isso era culpa do palhaço que havia encontrado. Ele não ouviu uma risada atrás dele. Ele virou lentamente para trás e encontrou o palhaço olhando para ele com seu sorriso. Seu pescoço estava torcido, parecia quebrado. Deve ter gostado do doce. Eu sei que ele gostou. Ele falou com uma voz demoníaca. O palhaço foi em direção ao garoto. Ele então pegou o menino pelo pescoço e rasgou sua barriga com suas garras. Então avisou de Mac e ficou turva novamente. O palhaço então sussurrou no ouvido de Mac: "Eu sou Death Clown." Então o palhaço enfiou suas garras no pescoço de Mac e morreu bem rapidamente. Um dia depois, a polícia foi até a casa e encontrou 2 corpos mutilados, um homem e uma mulher, mas nunca encontraram o corpo de Mac. Essa foi a história. Espero que tenham gostado. Deixem seu like. Sei que a qualidade do vídeo não está muito boa, mas ainda estou aprendendo. Muito obrigado por assistir até aqui. Tenha uma ótima noite.